E aí pessoal, tudo bem? Então esse vídeo aqui é um vídeo de complemento a um outro vídeo que eu já trouxe acerca das considerações do que eu passei nesse semestre com relação às dificuldades em acompanhar o ritmo dos professores, de alguns professores, outros eu consegui acompanhar, mas dificuldade em acompanhar um ou outro professor por questões de internet. Como eu já disse em vários vídeos anteriores, a internet nesse período de pandemia tem sido o objeto que distancia os estudantes, de estudante para estudante, e distancia o estudante do professor, daquele que auxilia o aprendente. Isso é um fato que ninguém pode negar, que a internet nesse período de pandemia distanciou muito essas relações, né? Tornou essas relações ainda mais difíceis. A questão do aprender virtualmente, eu no grupo da universidade, inclusive da faculdade, ouvi muitos relatos dos colegas, e eu próprio relatei esse tipo de coisa, de que a educação assim ficou muito mais complicada, porque a gente desenvolve, a gente precisa desenvolver e se adaptar no sentido da gente mesmo se cobrar, e da gente mesmo desenvolver o nosso ritmo de aprendizagem, né? E o professor está do outro lado da tela apenas acompanhando isso e ministrando as aulas, né? De modo que se você perder uma aula, você fica completamente perdido, desnorteado. Isso é muito complicado, né? Para a educação, para a nossa educação no nosso país, Brasil, um país onde a desigualdade todo mundo já sabe. Por mais que a gente já esteja cansado de saber que o nosso país é desigual, a gente não vai superar essa desigualdade se a gente parar de falar sobre. Então, o relato é o seguinte: existem alguns professores que são bons na escuta, sabe? Na compreensão do problema do outro. Porém, existem professores que eles querem apenas fazer o papel deles entre aspas, e aí eu me pergunto, eu me questiono que papel é esse que ele pensa que está fazendo, né? Que é o de lecionar, de passar os conteúdos como ele acredita que é, de distribuir os conteúdos e os estudantes apenas comerem do conteúdo, e não há outra exceção, não há justificativa para a falta desse acompanhamento, né, para esse não acompanhamento do estudante. E isso é muito preocupante, isso é muito complicado para a educação, principalmente a de nível superior do nosso país, onde depois da graduação a gente faz aqueles que aprenderam profissionais, né, em certas áreas, naquelas áreas. E isso é muito complicado. Então, existem professores sensíveis, existem professores insensíveis. Existem professores que estão preocupados com o bem-estar do estudante, para que ele consiga aprender de forma razoável o que é passado para ele, e para que essa relação entre estudante e professor seja humanizada. E existem professores que pouco estão se importando com isso. Eu já citei em um vídeo, né? Vocês procuram aí depois, eu já citei um vídeo que eu dei o exemplo de pessoa que diz que se a sua internet não tá boa, você procura a internet do vizinho e tal, vai na casa de algum parente. E a gente sabe que a regra do isolamento social, a regra do distanciamento desse período de pandemia é cada um na sua casa, em isolamento. Nem parentes, os mesmos que são familiares uns próximos aos outros, que não moram em casas iguais, não podem estar um visitando a casa do outro. Então o professor que diz isso não está percebendo o que ele está falando. É aquilo que eu disse no vídeo, não está tendo noção da dimensão do que ele está aconselhando a fazer. Outra coisa que é muito complicada, que os professores costumam fazer, não tira a legitimidade da dificuldade das provas, das avaliações, mas no sentido de prejudicar o aluno, o estudante. Isso é péssimo, né? O professor passa uma imagem péssima quando ele faz isso, né? Quando ele tenta ao máximo fazer com que não haja a possibilidade do aluno recuperar
algo que perdeu por conta exclusivamente da internet, né, ou por conta de questão de saúde. A gente sabe que com a questão da pandemia fica muito difícil a gente provar ao professor, e o professor acaba não tendo tempo disponível para ver ou um relatório de que você foi ao médico ou algo do tipo, ou que você estava doente. Às vezes tem muitos professores insensíveis a essas questões, porque eles acham que os estudantes não devem estar doentes, né? Estão inventando, estão mentindo, né? E essa é uma situação muito complicada. Constrange o aluno, o estudante, abala psicologicamente o estudante, faz ele se sentir discriminado, isso é óbvio, né? Isso aqui não é vitimização. Isso aqui é a realidade que muitos têm vivido e que muitos chegaram para mim, inclusive, para dizer: poxa, velho, não está dando, não estou conseguindo aprender nada à distância. Não consigo aprender nada. E aí eu dizia assim: olha, leia tal coisa e tal, faça tal tipo de manobra para poder tentar entender alguma coisa. Um instrumento muito bom que é a plataforma do YouTube, né, para a gente assistir vídeos que diversos professores especialistas gravam vídeos sobre os conteúdos e jogam no YouTube, né, justamente para essa serventia, né, para essa benfeitoria. Só que existem sim ainda aqueles professores arcaicos que acham que a nota é tudo. A nota não é nada. Eu, por exemplo, irei trazer aqui em um vídeo para vocês o exemplo de que eu já tirei em algumas disciplinas 10 e não aprendi o que eu aprendi naquela outra disciplina que eu tirei 7 ou 6, entende? Então os professores, e aqui eu não estou querendo dar lição de moral em nenhum professor, eu não sou professor, entende? Só que é um compartilhamento de uma opinião, de uma indignação de um estudante que se preocupa com o colega, né? E também com o professor. Não é aqui uma lição de moral, muito pelo contrário, é uma opinião pessoal do que eu vivi, do que eu senti e do que eu sei que me afetou um pouquinho, né? No meu pensamento, nos meus pensamentos. E eu sei que muitos professores se esforçaram nesse período de pandemia e vêm se esforçando, né, para se readaptar. Eu sei que para todos é difícil para todos, é difícil para o estudante e é difícil para o professor também essa readaptação, né? Mas a gente não pode utilizar disto para poder desumanizar as relações, né, para poder dificultar o que já está difícil. Dizer o seguinte: procure uma internet boa. Em tempo de pandemia, amigo, é você ressaltar o que há de pior, que é a desigualdade e a exclusão. É você dizer: problema é seu se você não tem uma internet boa, a minha é. Eu gravo os vídeos das minhas aulas, eu gravo as minhas aulas no horário das aulas, online. E se você não está presente, é problema seu, a falta vai constar. Isso não existe. Isso não deve existir em um país democrático, né? Onde o princípio que opera é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? O direito à educação, dentre outros vários direitos, né? Então, como é que fica a consciência do estudante? Como é que um estudante que busca, que se esforça, né, nesse sentido, ao ouvir de um professor uma coisa que para ele é impossível, né? Como é que esse estudante vai reagir diante dessa situação? Simplesmente ele vai seguir banda voou, como dizem, né, os mais velhos, na fuleiragem mesmo, ou eles vão abandonar aquilo que eles estavam fazendo, aquele sonho que eles tinham, porque torna-se inviável para eles esse desgaste. Porque se ele se desgasta de um lado e o outro só faz, não dá valor, não dá importância para o que ele faz, e principalmente quando esse outro é aquele que está orientando ele, que é o professor, isso torna-se difícil. O estudante o estudante se espelha naquele que transmite o conteúdo para ele, naquele que já tem uma experiência, ou seja, no professor. Então, todas essas constatações que eu trago, todas essas afirmações, todas essas indignações são de fatos, de relatos vividos por mim, por meus colegas, né? E por pessoas que eu vejo na internet compartilhar. Então não é mimimi,
não é vitimismo, certo? São questões sérias que afetam, que mudam, né, a balança, que mudam o sistema, e o direito não propõe isso. Não é isso que o direito visa, né? Principalmente essa questão que eu deixei de elucidar, principalmente se tratando de um curso de direito. Isso ocorreu em toda a graduação a nível nacional, seja em medicina, seja em biologia, seja em matemática, e ocorreu no direito, como eu cito aqui um exemplo vivo, né, um exemplo real do que aconteceu comigo. Então isso é muito grave, eu não poderia deixar de registrar isso aqui no meu canal, na plataforma do YouTube, para que vocês, estudantes e alunos, se sintam, né, representados, porque você que passou por isso, eu aqui tenho relatado isso para vocês. Então o vídeo de hoje foi para falar sobre isso, pessoal. Eu agradeço a vocês e até o próximo vídeo.